Gente, eu não sei como, mas uma história chegou em minhas mãos de um cavalo que caiu num poço, numa cisterna seca, mais profunda. O cavalo caiu e tentaram de todas as maneiras tirá-lo de lá e não conseguiram. Os homens colocaram cordas, os homens desceram, amarraram o cavalo e ninguém conseguia, e o cavalo estava morrendo só pela tentativa de tirá-lo de lá. Então, o dono do cavalo, desistindo do cavalo, disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, essa cisterna nos causou muito mal e eu perdi os meus animais. Vamos enterrá-lo vivo junto com essa cisterna para que nunca mais nenhum dos meus animais caiam aqui. E assim fizeram. Começaram a pegar a terra e jogar sobre o cavalo. Jogando e jogando, toneladas de terra ali. Algumas toneladas foram jogadas e cada vez que a terra caía, o cavalo sacudia a terra e pisava sobre ela. Cada vez que jogavam terra no cavalo, já pensando que haviam enterrado o cavalo, viram que o cavalo sacudia a terra dos lombos e pisava sobre ela. Sacudia da cabeça e pisava sobre ela. Quando se deram contas, eles não enterraram o cavalo. Quando encheram a cisterna de terra, o cavalo apareceu vivo e conseguiu sair do buraco. Como ele saiu? Como o burro saiu de lá? Fala, sacudindo a terra. Guarda isso que eu vou falar com você. Era apenas um lanche. Estamos nos dias de Jesus. Milagres extraordinários tinham acontecido no decorrer do dia. Jesus estava com os seus discípulos e a noite estava caindo. Uma multidão imensa o acompanhava e ninguém queria ir para casa. Todos estavam impressionados com os milagres que ele operara. Então os homens foram às centenas e aos milhares atrás do Senhor. E a noite chegou. Então Jesus disse: e agora, o que vamos fazer? Os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão, porque nós não temos como sustentá-los. Não temos dinheiro em caixa, não tem nenhuma padaria, não tem um mercado, não tem um pão aqui. Despeça-os, antes que nós sejamos os culpados pela fome deles. Eles precisam voltar para casa. Então Jesus disse o seguinte: por que vocês não dão de comer a eles? Os discípulos disseram: Senhor, nem que nós tivéssemos dinheiro que ganhamos em um ano, sustentaríamos essa multidão aqui. Então eu volto agora para o texto. Os discípulos falando com Jesus, temos uma multidão faminta e sedenta, e o texto fala de um menino que tinha um lanche. Era apenas um lanche, que ele preparara talvez na noite anterior, ou no dia, na manhãzinha, antes de seguir a Jesus. Ele preparou um lanche, ele colocou num cesto 5 pães e 2 peixinhos. Era apenas um lanche nas mãos de um garotinho. Mas quando esse lanche é entregue nas mãos de Jesus e tocado por Jesus, o mesmo lanche que só alimentava um garotinho durante o dia, fora capaz de alimentar quase 15 mil pessoas. Pensa comigo. Quanto de comida você precisaria para talvez alimentar as pessoas convidadas para o seu casamento? Ou uma festa de aniversário? Ou essa igreja, quando nós fazemos as festas e todo mundo está aqui, do jeito abarrotada, quanto de comida precisaríamos? Nós começamos aí no mês, talvez um mês antes, preparar a comida, preparar as pessoas, a juntar as coisas. Nós começamos a planejar, armazenar, guardar, pedir, e nós vamos ali guardando tudo para que ninguém passe vergonha no dia da festa, amém? Então, chega o dia da festa, o dia marcado, você tem uma festa boa e todo mundo come e sobra. Nós estamos num tempo onde não haviam padarias, haviam 5 pães, não tinha nenhuma cesta básica, eram só 5 pães.
Não havia um mercado. Tinha talvez 2 tilapinhas. Não havia um açougue, não havia nada, uma peixaria. Haviam 2 tilapinhas. E qual é a lição que eu quero trazer para você? Pare para pensar no que eu vou lhe dizer agora. Não imaginamos o que pode ser a nossa vida com os nossos dons na mão de Jesus. De novo, você nem imagina, eu estou falando de um jovem que tinha um dom, um talento. Ele era organizado, ele se preparava, ele era precavido. Era um jovem que planejava a sua preparação, a sua precaução, aquilo que ele estabeleceu como princípio e regra de vida para ele mesmo, antes de conhecer Jesus, só servia para ele. Quando ele conhece Jesus, entrega o seu dom, entrega a sua condição e aquilo que ele tem de mais precioso naquela hora para Jesus, ele não serve mais só para ele. Ele consegue, através dele, alcançar 15 mil pessoas. Aqui vai algo para se pensar. Talvez alguns de vocês estejam olhando para a própria vida e estejam falando assim consigo mesmo: olha, a minha vida não dá nem para o gasto. Eu mal existo, eu mal sou notado, eu mal me sustento. Na verdade, eu mal dou valor, tenho valor para os outros. Eu mal consigo ficar de pé. Eu não sei nem como eu estou vivo, eu não sei nem se eu tenho mais vontade de viver, porque a vida já montou um cenário de desgraça para mim tão grande, que eu não sei se eu quero viver ou se eu quero morrer. Eu estou em dúvida se é melhor morrer do que viver, porque viver desse jeito e do jeito que eu vivo, para mim é melhor morrer. Quantos de nós não estamos fazendo isso? De tanta terra que jogaram sobre nós, viram que nós caímos no abismo, viram que nós entramos numa armadilha, viram que um dia caímos, ficamos prostrados e viram a nossa dificuldade de se levantar. Então, ao invés de nos levantar e pôr de pé, jogam terra porque tem inveja, jogam terra porque tem rusgas contra nós, guerreiam contra nós, jogam terra porque tem raiva, jogam terra porque nos cobram, nos acusam, brigam, não nos entendem, jogam terra. Quantos de nós passamos por isso? E eles tentam nos parar, se conseguir nos destruir e se conseguir nos matar, porque vê que não há mais jeito. Muitos invejam sua beleza, muitos invejam seu corpo, muitos invejam sua família, muitos invejam sua alegria, muitos invejam o lugar onde você mora, sua casa, muitos invejam seu carro, muitos invejam você, queriam ser você, então eles jogam terra. A palavra de Deus diz que você pode escolher hoje o quê? 2 coisas: sacudir o que jogam sobre você e sobreviver, ou ficar parado, aceitar, não se mexer e ser enterrado vivo pela maldade contra você. O fato é, se você precisa de um milagre, a palavra de Deus disse que você tem que se mexer. Como assim? Fale assim para mim. Como assim? Fale assim, não entendi. Estamos falando de sobrevivência, agora eu preciso de um milagre. Aquele burro precisava viver. Qual era o milagre para a vida dele? Viver, sair do buraco onde estava. Muitos de nós estamos vivendo em áreas diferentes, buracos. Nós caímos, cada um caiu numa área diferente. E o algoz está enterrando, jogando terra. E o algoz, que é o inimigo, está querendo sua morte, seu final, porque vê que você não vale a pena. Mas se você precisa de um milagre, quer um milagre, você tem que se mexer. Acredite, um dia, em João capítulo 9, verso 7, Jesus cura um homem,
E ele fala para aquele homem, olha, o homem era cego. O homem era cego. Ele disse, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado, eu quero ver. Ok, você vai ver. Jesus pega um lodo, faz um negócio lá, uma mistura santa, bota nos olhos dele e fala o seguinte, agora vai e se lava no tanque de Siloé. Vê se tem cabimento um negócio desse. O homem era... E Jesus fala para ele, se mexer. Mas o homem era... Onde é que ele ia achar Siloé, gente? Não tinha GPS, não tinha nada. Jesus poderia simplesmente, como fez Bartimeu, à beira do caminho, toca no olho e ele vê. Mas não, para esse aqui, especificamente, ele faz uma mistura, joga uma pasta no olho, com o guspe dele ainda, a saliva dele, e fala, agora vai lá no tanque de Siloé. Jesus falou, se vira, a minha parte eu já fiz, você está curado. Quantos de nós queremos um milagre e não saímos do lugar? Ficamos esperando Deus fazer tudo. Ele está falando, eu já fiz, vai para o tanque de Siloé. Que jeito eu vou? Que jeito é com você, dá seus pulos, se mexe. Se você precisa de um milagre, você tem que se mexer, porque Siloé é o lugar onde os olhos que não veem, vão ver. É o lugar onde Deus preparou para o encontro de milagres com você. É o lugar que vale a pena você voltar a enxergar. Não foi tudo feito por alguém, você participou do milagre. Toda vez que Deus operou um milagre, foi junto com o homem. Se você precisa mudar de vida, se mexe. Comece a entrar para a história como alguém que participa do rol dos heróis da fé, ou morra soterrado pela maldade desse mundo. Eu gosto de um texto em Êxodo 14, é incrível. Mas o verso 15 tem uma palavra de Deus para o povo que eu não entendia antes de ler, sem ler o contexto. O povo cercado, Faraó vindo por trás, deserto dos lados, na frente o mar, encurralado. Eles estavam em Pi-Hahirote. De repente, eles começam a clamar ao Senhor. E o Senhor dá uma palavra para Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo, fale forte, diga ao povo, agora grita, diga ao povo. Mas vou marchar para onde? Se só tem mar na minha frente. Aí você vai começar a entender o que aconteceu. Você vai entender a lógica do céu e a lógica humana. Qual é a lógica humana? A lógica humana é o seguinte, eu saí da escravidão, eu não tinha direitos, eu só tinha deveres. Então, Faraó continua lá com o seu exército, mas eu pelo menos saí do Egito. Depois de 430 anos, minha nação está liberta. Essa é a lógica do homem. Sair, fugir, vou embora, viver minha vida, hasta la vista, Faraó. Essa é a lógica humana. Qual é a lógica de Deus? Eu não vou deixar o poder de escravizar na mão do inimigo. Eu vou tirar essa autoridade do inimigo através do meu povo. Eu não posso só libertar meu povo, porque se Faraó for atrás dele, Faraó leva eles de volta. Qual é a lógica de Deus? Fala, fazer o trabalho completo. E para isso Deus precisa de nós. Quer ver? Então vai vendo o texto aí. Olha o 14:8 de Êxodo. Deus começa a mexer no coração de Faraó. O Senhor endurece o coração de Faraó. 14:9 diz que Deus faz Faraó se armar, se estruturar e perseguir. Ele vai para cima do povo dele. Vamos alcançá-los, vamos pegá-los, vamos trazê-los de volta. E os que não vierem, vamos matá-los. E a Bíblia diz que eles alcançam, acampados junto ao mar ali, em Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon,
E o povo está encurralado, não tem saída, não tem direção. O verso 10 diz que quando eles olham os egípcios, eles olham para trás, eles passam a temer. Quando eles levantam os olhos, eles começam a clamar ao Senhor, a orar desesperadamente, porque sabe o que vem aí. Eles se lembram dos dias de escravidão. Mas a Bíblia não para aí. No verso 11, diz que eles se diminuem. Eles começam a falar exatamente o que estava no coração. A Bíblia diz que eles começam a questionar a saída. Por que nos tiraram de lá? Não haviam sepulcros no Egito. Olha a mente de escravo. Eles estavam libertos, mas a mente era ainda de escravo. Olha o que eles diziam deles mesmos. Eles aceitam a terra, aceitam aquilo que vem até o ponto de sofrer e de sentir a morte como um fim. Ele disse: por que não nos deixou lá para morrermos no Egito? Pelo menos não morreríamos agora. Aquilo estava impregnado dentro deles. O final que eles viam, fala comigo, era a morte. Eles saíram do Egito, viram os sinais, as maravilhas, mas quando viram o inimigo, eles não conseguiram ver salvação. Não conseguiram ver livramentos, eles não conseguiram ver milagres, não conseguiram ver mudanças, não conseguiram ver liberdade, cura, prosperidade pelo tanto que já sofreram. Essa é a vida de alguns de nós, é o retrato de alguns de nós. Somos fracos, medrosos, nós estamos condicionados à escravidão. Porque a vida não foi fácil, o casamento não foi fácil, o trabalho não foi fácil, conviver com outros não foi fácil, perder outros não foi fácil, e as marcas que a vida trouxe nos leva sempre a pensar no pior. É interessante que nós temos esse estigma que é mais fácil continuar como escravo do que lutar pela própria liberdade. Por quê? Lutar pela liberdade requer, e você está sujeito a perder a vida. Mas se você se sujeitar a ser escravo, a última coisa que você vai perder é a vida, porque o escravo é valorizado enquanto serve. Eles te usam. O inimigo vai te usar para construir cidades para ele. O inimigo vai te usar para dar prazeres a ele. O inimigo vai te usar para dar prosperidade a ele. Contanto que você aceite a mentalidade de escravo, você vai ver que o inimigo vai cuidar bem de você. Ele vai te dar a ração normal para você sobreviver. É mais fácil aceitar a escravidão e não morrer do que lutar pela liberdade e ser, algum momento, alcançado pela morte. Essa era a realidade de Israel. Aqui revelou o coração. Porque as dificuldades vêm sobre nossas vidas? Para revelar o nosso coração. Por isso que Deuteronômio diz que Deus, falando com o povo, diz: olha, eu te fiz passear pelo deserto por 40 anos. Te fiz passar fome e sede, só para saber o que havia no seu coração. Às vezes, situações se revelam para que você revele o seu coração. Mas para Deus, não. Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e antes de eu me levantar, tu me vês. Antes de eu pensar, tu me conheces. Antes de eu falar, tu já sabe o que eu vou falar. Sem sair uma palavra sequer da minha boca, eis que tu, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, pôs sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é tão gigante, tão esplendoroso, que é demais para mim, não posso alcançar, é muito elevado, minha mente não alcança. Para onde que eu vou fugir do teu Espírito? Para onde que eu vou me esconder da tua presença? Ele disse: se eu subir ao céu, fala, tu aí estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, fala, eis que tu aí também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades dos mares, eis que até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Para onde eu fujo dele? Ele sabe tudo de você. Aí você acha mesmo que Deus precisava saber o que estava no coração de Israel?
Fale assim: não. Então quem precisava saber o que realmente tinha no coração? Fala, o próprio Israel. Algumas situações acontecem na sua vida para que você atente exatamente para o que tem dentro de você. E você culpa outros. É você que está sendo ministrado. É você que está sendo revelado. Olha, o verso 13 agora, o que Deus fala para aquele povo através de Moisés. Não, fala, não temais. Fala, não tenha medo. Aqui esse verso 13 ele diz, não tenha medo porque eles tinham medo? Fala, porque não lutavam. Não se mexiam. Diga, não tomavam decisões. Diga, aceitavam tudo. Não fugia do confronto. Fala, fugiam do confronto. Fugiam da luta. Fugiam da guerra. Fala, guerra não é com eles. E Deus estava falando, não temas. Eles só tinham o que dentro deles? Fala, medo. E medo paralisa. Medo paralisa. E Deus falou através de Moisés, não temam. Se não temam, é porque eles não lutam. É porque tinham medo. O inverso disso é medo. Porque eles não reagiam. Porque eles não se mexiam. Porque o medo os paralisavam. Gente, eu já contei a vocês, eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta, 0 quilômetro do meu pai, zerinho. E eu fui dar uma volta, passeando com essa bicicleta, por todo lugar eu passeava, a minha inocência queria mostrar o presente que meu pai me deu. Um dia eu paro, no meio de uma rodinha de 3 meninos, perto de onde era o Senai ali, paro numa árvore, debaixo daquela árvore, os meninos estavam lá, um em cima da árvore e os dois embaixo, cada um em cima das suas bicicletas, mas eu entro com o meu motorzão lá, 0 bala, e passeando e desfilando, e de repente os 3 começam a conversar comigo, e eu sempre fui uma tampinha, um pintor de rodapé de tamanho, e os 3 lá falando, e falavam, e tinha um, eu era uma tampinha, mas o outro era meia tampinha, menor que eu, mas falava grosso. E aquele um falava grosso, falava assim, e aí você aí grandão, se eu pegar você aí de 11 anos, eu rebento você no meio. E o de 11 anos ficava parado assim, eu falei, nossa, o cara é bom, hein? E ele falava para o outro aí, você quer ver eu dar uma rasteira no você agora? Ele falou, não. Você quer que eu quebre essa magrela sua? Não. E eu só ouvindo aquilo ali, e meu coração foi se enchendo de medo. Eu era tampinha, mas ele era meia tampinha. E batia aqui. Então, de repente, ele falou assim, e você aí que chegou aí? Eu gostei dessa bicicleta aí. Eu vou andar na sua bicicleta. Você vai falar não? Nem falar eu conseguia. Ele foi lá e montou na bicicleta. E andou na bicicleta. Gostei dessa bicicleta. Alguém aqui vai me encarar? E todos nós, quieto. Ninguém abria a boca. Estávamos paralisados de... Então ele falou assim, então tá bom. Agora é o seguinte, vou levar embora essa bicicleta é minha. E eu quero ver quem é que vai tirá-la de mim. E ele foi saindo com a minha bicicleta. Quando ele foi saindo com a minha bicicleta, o meu sangue parecido com Pedro começou dentro de mim. Alguma coisa borbulhando. Eu dei um grito. Que acho que acabaram as aulas naquele Senai. Não! Saí para cima dele correndo. E eu saí gritando, e eu fui dando soco, chute, pontapé, e eu pisava nele, derrubei ele no chão, e eu batia nele, e eu falava assim, nunca tire o presente que o meu pai me deu, você não vai levar embora o que o meu pai me deu, e eu gritava na cara dele, você ouviu? E eu pisava no pescoço dele,
E ele, E eu peguei ele pelo pescoço, e eu queria matar, porque ele queria levar a minha bicicleta, e estava levando porque eu estava com... Quando eu descobri que ele não era nada daquilo, eu me tornei o rei dos 4 agora, eu e mais 3. Eles começaram a me ouvir. Eu tinha 10 anos de idade. Deus estava me ensinando sobre o poder do medo e o poder da coragem. Se você quer milagres na sua história, você vai ter que vencer o medo que está envolvendo e amarrando você. Você vai ter que vencer o medo, porque Moisés disse, não temas. O verso 14 ele diz, vede o livramento, não temas, haja em fé, veja o livramento que o seu pai está te dando. Quando vier as situações sobre a sua vida, veja o livramento lá na frente. Ele disse ao povo, não temais, estáis quietos, ficai parados e veja o livramento. Deus não abortaria os seus planos, Ele não faria você sair do Egito e depois te deixaria morrer no deserto. Deus não aborta o seu plano. Se Ele diz que você é povo dEle e vai sair de lá livre, você vai sair livre. Se Deus diz que ia curar você, Ele vai curar. Se Ele diz que vai salvar, vai salvar. Se Ele diz que vai libertar, vai libertar. Porque Deus não tem aborto de planos. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, não há conselho, não há sabedoria, não há armas contra o Senhor. O meu Deus é Deus, o seu Deus é Deus, e se Ele falou, Ele cumprirá. Amém? E a palavra do Senhor diz que, o verso 15, agora chegamos no verso 15, que você não entendeu porque Deus foi tão enfático. Porque clamas a mim, Moisés? Fale assim comigo, diga ao povo que se mexa. A diferença de Deus é que Deus queria acabar com o faraó na raiz. Queria acabar com o poder de faraó contra o povo dele, e o povo dele não entendeu. Muitas vezes Deus quer trabalhar através de você, e você não entende. Você acha que Ele te abandonou, que Ele te esqueceu, que o inimigo chegou de novo, e aí você começa uma guerra contra Ele, quando na verdade você não está entendendo que Deus está somente fazendo o trabalho completo. Aquele que começou a boa obra é fiel, é poderoso para guardar o meu e o seu depósito, o meu e o seu destino até o fim. Ele é poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele anula completamente o poder do inimigo. 1 João capítulo 3, verso 8 diz isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir todas, fala todas, as obras do diabo. O trabalho de Deus é perfeito, é completo. Deus está falando para o povo de Israel: pare de reclamar, não é tempo de você pôr joelho no chão, não é tempo de ficar orando, não é tempo de clamar, é tempo de marchar. Tem um tempo na sua vida que você tem que parar de orar, você tem que fazer, você tem que agir, você tem que tomar a frente, você tem que ter coragem. Tem um tempo que o povo clama, tem um tempo que o povo se prepara, tem um tempo que ele empunha a espada, tem um tempo que tem que usar de autoridade e pôr o inimigo no chão. Você tem que discernir esse tempo. Quando Deus nos liberta, Ele tira do inimigo o acesso a você, Ele tira do poder do inimigo o acesso que tinha você, Ele tira o poder de escravizar você de novo. Se Deus me liberta, é porque Ele não quer que eu seja preso de novo. O povo tem que entender, Êxodo 14, 12,
nós entendemos porque muitas vezes preferimos voltar a sermos escravos, porque ser livre dá trabalho, irmão. Fale para um rapaz, fale para uma moça, abandonar o vício. Pergunte a ele ou a ela se é mais fácil continuar no vício ou largar o vício. Ser livre dá trabalho. Ser escravo é ser alimentado por aquilo que te escraviza. Não precisa trabalhar. Ser livre dá trabalho. Eles queriam ser livres, mas nunca souberam se organizar como exército durante 430 anos. E ficariam escravos até hoje, se Deus não intervisse. Alguns de nós vamos com as nossas manias, com os nossos pecados, com a cultura do erro, com a cultura do pecado até o fim. Se Deus não intervir, não há libertação. Irmão, eu gosto da história de dois tigres. O tigre da floresta visita o tigre do circo, e os dois começam a conversar. O tigre do circo do lado de dentro da jaula, e o tigre da floresta do lado de fora da jaula. Então ele fala: como é que é a sua vida aí? Como é que é a sua vida aí no circo? Eu tenho uma refeição por dia, eu fico deitadão aqui, e aqui vem água, vem comida, todo dia eu fico de boa aqui só esperando, sei até o horário que vem, quem traz. Vida boa, vida de circo. E como é que é a sua vida aí na floresta? Na floresta? Meu amigo, eu fico 2, 3 dias sem comer. Eu fico andando, caçando, procurando. É luta, mano. Ele falou assim: eu vou onde dá, onde não dá. Fico com sede, com fome, com frio. Durmo nas árvores, durmo no meio do mato e tudo. Eu falei: minha vida é melhor. De repente, o tigre do circo é chamado. Abre-se a portinha da jaula e um chicote aparece na mão. Então o chicote começa a estralar no lombo do tigre do circo. E o tigre da floresta só observando. E fica vendo tudo o que ele tem que fazer. E o chicote nele. E tem que fazer, e chicote nele. E chicote nele. Chicote nele, ele volta para a jaula. O tigre da floresta falou assim para ele: olha, eu vi sua vida. Realmente, você dorme, você bebe, você come. É muito bom mesmo a sua vida. Mas eu também sei que você recebe chicotada todo o tempo e tem que fazer o que o outro quer. Sabe qual é a nossa diferença? Eu passo fome, passo sede, não tenho um lugar seguro para dormir, mas eu sou livre. Eu entro, eu saio, eu caço, eu não caço, a minha vida é livre. As pessoas querem viver como o tigre do circo, se sujeitando às chicotadas, se sujeitando às vergonhas, se sujeitando aos pecados. E Deus está dizendo: por mais que o tigre da floresta tenha dificuldades, ele ainda é livre para decidir a sua vida. Você tem que decidir o que você quer. Se você quer milagres na sua vida, você tem que se mexer, tem que sair da jaula, tem que sair do círculo. Você não é espetáculo para ninguém. Você tem que ser livre. Vira para alguém que está do seu lado e fale assim: agora eu estou entendendo um pouco sua vida. É incrível. Nós temos aqui 3 personagens. O texto narra, João 6, que nós temos uma multidão faminta. Quem é você no texto? O texto narra também que nós temos discípulos que não resolvem.
é gente que ainda não resolve, não tem fé para resolver. E nós temos no texto um menino que resolve. E um menino que vale por 15 mil homens e mulheres que não resolvem. Quem é você no texto? Quem é você no texto? O inimigo, ele vem para alimentar o seu vício, manter o seu medo, paralisar suas reações e seus sonhos. Como é que você reage a tudo isso? Chorando pelos cantos, saindo da igreja, brigando com as pessoas, fugindo do confronto? Ou você vai se libertar e abrir os seus olhos e ver que existe uma vida além da prisão? Dizem que a maior tortura de alguém que está preso não é o lugar onde ele está, é a distância do lugar que ele está. Diz que ele só está a uma barra da liberdade. É isso que mais o tortura. Ele está a apenas uma grade de ferro de ser livre. Da grade para dentro é sua realidade, da grade para fora é o seu sonho. Quem é você nesse texto? A Bíblia diz que Deus queria duas coisas: libertar Israel, que é você, e destruir o seu inimigo, que era Faraó e que era agora o inimigo das nossas almas. Mas por que Deus quer fazer isso? Porque Deus quer trabalhar em você, e fala assim comigo, e através de mim. Fale, Deus quer trabalhar em mim e através de mim. É por isso que Deus chama você para um milagre. É por isso que Deus chama você para mudar. Deus quer exatamente isso. O que está em suas mãos hoje só serve para você, só atende você. Mas se você colocar os seus dons nas mãos de Jesus, vai servir para uma multidão. Deus quer trabalhar em você e através de você. Hoje o seu dom só serve para você. Se você se mexer como aquele menino em direção a Jesus, se você se organizar como aquele menino preparou o lanche em direção a Jesus, se você se prevenir para não passar fome como aquele menino ao encontrar-se com Jesus, a sua vida alcançará multidões. Multidões. O que está em suas mãos, se entregue a Jesus, será suficiente para o milagre. Muitas pessoas dizem assim: olha, minha vida não é boa. Sabe por quê? Eu não tive as melhores escolas, eu não tive oportunidades que meus irmãos tiveram, eu não tive pais ricos, infelizmente eles eram muito pobres, miseráveis e não tinham condições de me dar nada. Então, pare de culpar os outros. Você hoje está vivo e o hoje é a sua oportunidade. Quem quer faz a hora, não espera acontecer. Quem quer vai à luta, se desenvolve. Quem quer, enquanto está desempregado, faz cursos gratuitos pela internet, ao invés de ficar nas redes sociais. Quem quer, cria foco, tem foco, se projeta, se programa, se prepara. Quem quer, faz alguma coisa. Pare de chorar pelos cantos e culpar os outros. Jesus só multiplicou o que aquele menino entregou para ele. O que é que ele entregou, gente? Quantos pães? Quantos pães? O que Jesus fez com eles? Multiplicou para quantos? 15 mil. Quantos peixes? Ele multiplicou para quantos? Para quantos? 15 mil. Então vamos lá. Você acha que Jesus não conhecia pizza? Você acha que Jesus não conhecia X-tudo naquele tempo? Macarrão do Rio? Você acha que Jesus não conhecia pudim de leite condensado? Você acha que Jesus não conhecia picanha com rúcula? Escondidinho que você não acha nada.
Você acha que Jesus não conhecia, gente? Só que ele só multiplicou o que o menino colocou na mão dele. O que você tem é suficiente para abençoar você e a vida dos outros, por menor que seja. Aquele menino nos forçou a falar dele por 2000 anos. Não sabemos seu nome, não sabemos nem quem ele é, mas nós somos forçados a falar dele quando, junto com Jesus, em parceria com o Senhor, ele entregou o que tinha para Deus. Seu dom, seu talento, sua especialidade, nas suas mãos só serve para você. Nas mãos de Jesus, vai abençoar o mundo. Vai abençoar um dia tinha uma mulher na nossa igreja, chamava Neuza. Ela fazia um bolo de milho como ninguém. Eu era viciado no bolo de milho dela. Quando ela saiu da igreja, eu emagreci, de tanto que eu comi bolo de milho. E eu falei para Neuza: o seu dom sustenta a sua casa e faz o trabalho de Deus, se você quiser. Ela não alcançou, nunca ganhou dinheiro com aquilo. Todo mundo elogia o bolo dela, nunca ganhou dinheiro. Tem coisas que você faz, só você está sendo suprido. Quando você colocar nas mãos do Senhor, isso vai se espalhar, porque o poder do marketing está nele. É Ele que espalha dos 4 cantos da terra quem é você. Todos dirão: ouvi falar da sua fama. É Ele quem faz isso. Amém, gente? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: tome. Fala: você é o que é, porque não aprendeu a entregar para Jesus. A palavra de Deus, tô seguindo aqui, gente, tá? Aguenta mais um pouco aí. Fale assim comigo: eu tenho que encontrar meu propósito de vida. Você já conhece o seu propósito? Sim ou não? Então eu vou te ajudar aqui num termo japonês. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Um termo japonês que significa encontrar a razão de existir. Ele se chama Ikigai. Para japonês, ele criou esse termo Ikigai, que significa para aquela cultura razão de existir. Eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, como eu e você. Então eles estabeleceram um critério para definir razão de existência. E eu vou passar para vocês 6 pontos que definem razão de existir para eles. Primeiro, todo mundo nasce com um dom, um potencial. Todo mundo tem alguma coisa extraordinária, um talento. E quando você tem um talento, o talento vira uma paixão. Então, você exercendo aquela paixão, e ela bem explorada, com o tempo, o talento que virou paixão, vira uma profissão. E você exercendo a profissão, começa a se encontrar financeiramente, e descobre que através da sua profissão, você pode ajudar o outro. Então, não é mais só uma profissão. O dom ou o talento que virou uma profissão, que virou uma paixão, que virou uma profissão, vira agora uma missão. E essa missão você espalha para o mundo, para que o mundo inteiro possa ser beneficiado. E quando você descobre a sua missão, você descobre a sua razão de existir. E quando você descobre a sua razão de existir, você descobriu o seu Ikigai. É incrível, mas em uma cultura que não se conhece milagres, descobriu-se somente quando você ajuda o próximo, é que você realmente é diferenciado. No mundo de iguais, você é diferenciado quando você descobriu a sua razão de existir. O seu Ikigai. Quem é você
nesse texto? Você é a multidão que está com fome, sempre pede? Você faz parte dos discípulos que conhece Jesus, mas não consegue resolver o problema dos outros? Ou você é aquele menino que, pelo seu trabalho, pela sua preparação, pela sua organização pessoal, pelo seu planejamento do dia, ele conseguiu abençoar 15 mil pessoas? Quem é você? Se você precisa de um milagre, você tem que sair da casinha. Se você precisa voar, você tem que sair do casulo. E se alguém te ajudar a sair do casulo, você nunca voará perfeitamente. Você tem que ter o esforço, suas asas só serão fortalecidas se elas estiverem ali em atrito com o casulo, porque o atrito do casulo é que fortalece as asas para aguentar o peso da borboleta. Se alguém abrir o casulo para elas, ela não terá asas fortes para segurar o seu corpo. Quem é você nesse texto? Se você precisa de um milagre, você tem que entender que Jesus vai multiplicar o que tem em você, e o que tem em você é suficiente para abençoar os outros. Você não precisa olhar para quem tem mais do que você. O que tem em você é suficiente para abençoar os outros. Amém, gente? Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: eu sempre suspeitei que você era especial. Mas pergunta para ele ou para ela: e agora, você é quem? Você é os discípulos que para eles tudo era difícil? Você é a multidão que está em busca de sentido de vida? Ou você é o menino que está preparado no meio da crise? Fala assim: vixe. Fala, que difícil de responder, não é? E agora, quem é você? Tem um ditado que diz assim: não estacione sua alma num lugar onde não cabem os teus sonhos. Achei bonito isso. Não estacione a sua alma, eu vou dizer, não estacione a sua vida onde você vai jogar fora os teus sonhos. Tem muita gente casando errado. Tem muita gente se relacionando errado. Uma vez uma mulher chegou aqui para mim e falou assim: pastor, eu posso orar pela morte do meu marido? Falei: sério? Eu não vejo a hora que ele morra. Eu falei: diga o nome do outro. Não, pastor, imagina. Falei assim: irmã, eu não sei tudo e sei quase nada, mas uma coisa eu sei, eu conheço o coração humano. Se você me disser a primeira letra, eu tento adivinhar a última, mas você vai ter que abrir para mim. Não, eu jamais não. Quando o coração está preenchido e você quer trocar, é porque você já preencheu com outra pessoa aí. Então no final ela falou, mas levou, estacionou a vida no lugar errado. Mas no começo, eu que acompanhei, era a vida dela. Minha vida. Fugiram juntos, fizeram tudo junto. Meu Deus, como eu amo, meu Deus, meu galão, meu rintintim, meu Brad Pitt, meu pitinho, fofura, fofucho. Depois, gorducho. E aí, foi... Agora é asqueroso, agora não presta, agora não vale nada, agora é um... E o que mudou? O que mudou? Estacionou a sua vida num lugar onde os seus dons, seus talentos desapareceram. As escolhas de relacionamentos, as pessoas falam assim: ai, mas Deus devia ter guardado minha mulher para ela não me trair, porque eu sou fiel a Ele. Deus não casou com ninguém. Deus não casou justamente para não ter problema. Ele está muito bem sem casar. Para que Ele vai querer problema? Querer uma pessoa diferente? A pessoa, quando eu e a Vânia casamos,
Aí a Vânia jogava a toalha para o chão. Eu falei, meu Deus, se a mulher vai enxugar e pegar a toalha do chão. E lembra daquela história do creme dental? Deixava tudo bonitinho, era metódico, tal, tudo certinho. Ela deixava assim. Mas por que você faz isso? Tem que sair mesmo. E a gente tem as diferenças, as dificuldades. E aí você vai falando assim, você estacionou seu coração lá. Você escolhe com quem você vai viver. Não fique culpando a Deus. Mas me enganou. Eu pensei, ninguém engana todo mundo todo o tempo. Mané, você sabe muito bem os pontos falhos dela. Você sabe se ela é fedida, se não é. Você sabe se ela trata bem você ou não. Sabe se trata bem mãe e pai. Você olha para ele, você sabe muito bem se ele é um gambá, se não é. Não, mas quando casar eu dou um banhozinho. Você dá um dia, 2, mas 20 anos você vai dar banho nele? E aí você fica falando, agora eu tenho um nojo, não consigo beijar, não consigo chegar perto, parece que ele tem um anãozinho morto dentro dele, e eu vou beijar, e o anãozinho faz assim, buh! Quando ele abre a boca para beijar, o anãozinho fala, buh! Não consigo beijar! Quem foi que estacionou a vida lá? Quem foi que pegou o seu carrinho, ou o seu carrão? Talvez isso era uma mega exposição, né? Quem foi que escolheu um carrinho para pôr todo esse areião seu? Quem foi que escolheu? Você foi lá, ouviu um 71 e falou, eu quero. E a sua mãe falou, não filha, olha, ele é bracinho curto, olha, ele é tiranossauro e rex. Olha, ele é bravão, ele mata, ele morde tudo, mas para trabalhar é igual o bracinho do tiranossauro. Ele é assim, ó, bracinho de tiranossauro. O cara não para em trabalho nenhum. Você vai passar fome. Mãe, ele só tem uma orelha direita. Olhe como é diferente. Olha o dedão do pé dele torto pro lado errado. Ele é especial. Tá bom. Não diga que eu não avisei. Depois de alguns anos, help. Quase afogando já. Só tá com help. E aí fala, mãe, socorro. Pai, socorro. 30 filas aparece dentro de casa. Não dou conta. Quem foi que estacionou? Quem foi que escolheu? Foi Deus? Meus amados e queridos irmãos, não culpe os outros pelo seu fracasso. Eu pego sempre a Vânia fala isso para mim. Você comeu o filé? Você comeu o filé? Vocês sabem sabe? Tá em Israel 5:8. Você comeu o filé, vai roer o osso. E ainda mais os ossão que ela tem. Vai roer o osso. Entendeu? Você tem que ter sabedoria, não culpe os outros pelo seu fracasso. Porque clamas a mim. Fica fazendo campanha, pastor, me livra do meu marido, me livra daquela praga, me livra. Deus não ouve, porque clamas a mim, Moisés. Diga ao povo que se mexa, faz alguma coisa na sua vida, se motive, ouse, vá em frente, se prepare, haja, faça, acredite. E se você não souber o que fazer, canta aquela música, segura na mão de Deus, vai pela fé. Segura na mão de Deus e vai. Mas se quiser milagres, você tem que mudar a sua história, você tem que mudar a sua vida e se mexer. Não fica sendo aquele, como chama aquele vermezinho que fica só comendo lá. Não fica sendo aquele que só tira, só destrói, vai destruindo para os outros. Sacode a poeira das costas. Pisa em cima do que jogaram contra você, toda a maldição, sacode. Lembra do burro? Como é que o burro saiu da cisterna? Sacudindo a terra. Sacode a terra.
Ai, mas eu sou tão atingido, eu sou tão perseguido. Eu devo ser alguém muito especial, ou então alguém muito importante, ou na outra vida acho que eu fui faraó ou Cleópatra. Não foi nada. Você é alguém que não tem sabedoria e está sofrendo. E não sabe que a terra que estão jogando sobre você não tem nada a ver com título, tem a ver com sobrevivência, e você precisa se mexer. Ô anjo, dá R$1.000 para a irmã lá do Rio. Ela falou, E não é? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, misericórdia. Fala, o culto foi só para você hoje. Fala, eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas só fala com você, Deus ama muito você. Um dia alguém da minha família falou assim para mim, chegou num aniversário e chegou assim, você ainda não fez sexo com a sua namorada? Eu falei, não, eu era tão tonto quanto ingênuo. E ele falou, você é um pato. Pato? Tem nada a ver com pato, mas você é um pato, porque só pato não faz sexo com a namorada. Você nunca vai namorar ela. Você é muito feio, você só tem nariz. E eu olhei no espelho, um baita do narigão. Aí eu falei assim, e era meu aniversário, hein? Vai vendo aí. Aí eu falei assim, eu não vou fazer sexo com ela, e eu vou namorar ela. Ele disse, você não vai, você é muito feio para ela. E eu namorei ela, e não fiz sexo com ela. Depois, essa mesma pessoa falou assim, você nunca será jogador de futebol profissional, porque se tem alguém na família que tinha que ser profissional, esse alguém era eu. E eu não fui, e você não vai ser. Todas as vezes te jogam terra, tentando destruir seus sonhos, tentando te diminuir, te jogam para a lama. No dia que eu estreiei no profissional, eu estreiei num jogo de decisão de turno de campeonato e nós fomos campeões. Foi a minha estreia. Na estreia, estava ele no alambrado, gritando o meu nome junto com um monte de torcedores e pedindo alguma coisa. Naquele tempo eu não podia dar a minha camisa. Ele falou, me dá um meião, me dá a cueca, me dá qualquer coisa. Aí começou a falar, é meu isso, é meu aquilo, é minha família, é o Rinaldo. Eu sou parente dele. E eu fui lá e dei a ele. Mas eu me lembrei, eu olhei para o céu aquele dia. Eu não tinha entendimento, mas eu olhei para o céu aquele dia. E eu falei, obrigado Deus, porque eu quase desisti. Eu quase não acreditei que eu conseguiria. Você tem talentos extraordinários que as pessoas te invejam e querem sempre te diminuir, querem sempre te destruir, querem sempre te matar. Sacode a poeira, faz igual a música, dá a volta por cima e vai viver a sua história, uma história de milagres. Amém? Fique de pé, por favor. Gente querida, quando meus pais morreram, olhem para mim. Quando meus pais morreram, eu definhei. Eu perdi massa muscular. Eu perdi vontade de viver. Eu me lembro que quando eu fui correr um pouco numa praça, um dia depois da morte deles, eu estava olhando para o céu e eu queria morrer com eles. Eu queria ir junto. Eu ficava me lembrando do meu pai, da minha mãe,
e dos momentos que a gente passou juntos, e aquilo me tomava, e lágrimas, parecia uma cachoeira nos meus olhos. E um dia eu fui para a chácara sem eles, a primeira vez que eu fui para lá sem eles. E eu tinha dado aquele lugar para eles morarem. E eu comecei a andar por ela, em todo lugar eu chorava. Eu tinha memórias com eles em todos os lugares ali. E eu chorava. E eu queria morrer com eles. E eu estava falando com Deus, Deus, já deu para mim. A minha razão de existir foi embora. Eu já vivi tanto, eu já vi tanto, eu já visitei tantos lugares, já conheço o mundo. Não tem nada novo para mim. E as pessoas mais importantes na minha vida se foram. Então, se o senhor quiser, pode encerrar a minha participação aqui. Eu me lembro que eu estava subindo um campo de areia assim, e ele me mostrou, eu vi mato, muito mato. Como se uma voz falasse no meu coração: olha quanto mato tem aqui. Alguém tem que limpar isso aqui. Olha para a igreja. Alguém tem que cuidar dela. Olha para sua esposa. Você vai deixá-la sozinha? Olha para suas netas. Olha tudo que você tem. Não é tempo de você jogar a toalha. Não é tempo de você parar. Por que você vai entrar numa depressão se você tem a mim? Eu estava olhando para o céu e chorando, porque tudo lembrava eles, e tudo lembrava ela. E Deus continuou falando: tem tanto mato para tirar dos corações quanto essa chácara aqui. Vamos, nós temos muito trabalho. Se levanta. Vamos recomeçar. Vamos junto. Eu estou com você. Se reinvente. Se reorganize. Se refaça. Porque eles já estão comigo. Agora é você que tem que correr atrás. Vamos? Se levanta. Eu seguro você pela sua mão. E eu te digo: não temas. Eu vou com você. Só pega na minha mão e vai. Irmão, então eu me reinventei. Então eu me levantei. Então é falta com propósito. Eles vieram por um propósito. Qual? Me trazer ao mundo. E me deram o privilégio de ser escolhido por Deus para ser o seu porta-voz. Vou cumprir aquilo que me foi traçado. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu. Deus disse que seria. Se você tem motivos ou teve motivos para parar, hoje o Espírito de Deus está dizendo: não pare, eu estou com você. A nossa realidade é dura, é difícil, mais forte é o Senhor, mais poderoso é o nosso Deus. Alguns vêm contra mim com carros e cavalos, com espadas e lanças, mas conosco está o exército do Deus Todo-Poderoso. Conosco está aquele que tem a última palavra sobre a vida e sobre a morte. Se você precisa de um milagre, se reinvente, se recomece, se refaça, se reorganize, se renove, porque a vida continua. E enquanto a história não fechar o ciclo, eu e você estamos aqui. Eu e você escreveremos os capítulos mais importantes da nossa vida. Você tem um livro chamado História Pessoal, e a cada dia você tem um capítulo para fechar, para encerrar.
E Deus conta comigo e com você. Confie nele. Ele disse: você quer um milagre? Se mexe, não espera acontecer. Vai à luta, vai estudar, vai trabalhar, vai se dedicar, vai focar. Esteja preparado. Eu costumo dizer que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Não existe sorte se não estiver preparado. E não existe sorte se não tiver com oportunidade. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. A ordem é: esteja preparado sempre, porque daqui a pouco as oportunidades virão. Então você vai dizer que é sorte, mas eu vou dizer que você estava preparado para aquilo. É o tempo que Deus quer você. É o tempo que Deus quer derramar milagres na sua vida, mudar a sua história. E por isso que você está aqui nessa noite. Amém?